Boa tarde, bom dia ou boa noite, mais uma vez a todos. Palavras do silêncio, conversas com amigos espiritualmente despertos. Agradecendo a todos que têm assistido, que têm comentado, que têm sugerido, que têm se inscrito no canal, porque essas conversas é um partilhar da experiência que somos. Cada um trazendo aspectos diversificados dessa experiência e dessa sabedoria, que é uma sabedoria universal, chamada inclusive de Sofia Perennis, é que ela está além do tempo, essa sabedoria. Sofia é sabedoria, e Perennis que ela é perene, ela está além do tempo. E ela é fora do tempo, né? Hoje vamos começar com Miro. Miro, que eu conheci aí já há algum tempo por esses canais que a gente usa aqui, né, pela internet, por essas ferramentas eletrônicas de comunicação. E que a gente teve uma conversa muito boa, né, inicialmente e tal, e a gente vai continuar ela hoje, como sempre. Miro tem toda uma experiência, uma busca. Miro é desse planeta, não é desse país, mas enfim, isso não importa. Somos seres presentes aqui. Então, vamos começar perguntando, Miro, o que te trouxe, o que te levou, o que te motivou, que entusiasmo foi esse que propiciou que o Miro se desse conta que ele é muito mais amplo do que o Miro? Que o Miro é uma consciência universal muito maior do que o Miro que eu estou falando agora. Quer dizer, apesar que eu estou falando com o Miro consciência. Claro que ele está aí nesse personagem aí na nossa frente. Mas enfim, Miro, palavra com você. Conta pra gente. Obrigado, Eloísio. Muito prazer e uma honra de estar aqui junto com você e ter a possibilidade de trocar um pouquinho nesse tema tão especial, que é o meu tema favorito nessa vida, de verdade, assim. E realmente, assim, é muito bom, né? Foi muito bom conversar um pouquinho com você no início e a gente continua agora e te respondendo, né? Assim, é difícil responder exatamente como se iniciou esse interesse pela espiritualidade, pelo despertar, né? Mas eu posso dizer que eu acho que uma qualidade muito importante na minha vida sempre foi curiosidade, né? Buscando ir além dos limites do conhecimento, abrindo o horizonte. E eu acho esse impulso de querer saber, de querer descobrir se existe uma verdade, o que seria essa verdade? Eu não me lembro quando que eu escutei primeira vez a ideia sobre verdade espiritual, né? Eu sei que tem muitas verdades relativas que a gente pode afirmar e tentar provar, né? Através da ciência, através da filosofia, mas existe também uma verdade que eu considero mais profunda do que especificamente as verdades relativas. E, e eu fui perguntando, questionando, será que existe essa verdade que os professores falam, né? Então, na minha adolescência, eu entrei em contato com espiritualidade através da meditação, e aos poucos eu fui, né, descobrindo, lendo, entendendo de que sim, né, vários professores falam da existência dessa verdade, e quando eu li sobre isso, alguma chama acendeu no meu coração. Eu sinto assim, eu me lembro que foi como algo que me queimasse de dentro, uma vontade de querer conhecer, sabe, de vivenciar isso. Na época eu estava estudando sociologia na faculdade e eu entendi que na sociologia, né, tem uma visão de que existem várias verdades socialmente construídas, né, que dentro de um contexto de uma cultura faz sentido, mas se você sai dessa cultura, você olha para as mesmas coisas, você vai entender de outra forma. Então eu entendi que essas verdades relativas, eles não são confiáveis, que a gente pode construir e desconstruir. Mas eu senti que essa verdade espiritual que os professores falaram sobre é algo muito diferente. E aí foi esse impulso inicial que me levou para começar a busca consciente. Eu sabia que eu estou atrás dessa verdade. Eu queria vivenciá-la, não simplesmente entender de forma intelectual, porque algo em mim sabia que simplesmente um entendimento intelectual não é suficiente, né?
é ainda no campo da teoria, né? Ainda no campo das narrativas, que não é suficiente para a gente entender, né? Eu me lembro de um texto do Osho que eu li que a verdade só pode ser encontrada no silêncio. Isso me tocou profundamente. Eu fui atrás, então, vivência desse silêncio, né? Então, praticando meditação, eu fui viver num centro de yoga. Aí Então, começou. só um comentário. Então, você constatou, experienciou, inclusive depois você estava na faculdade, que existiam as verdades relativas. E que você estava Uhum. estudando sociologia, que você comentou, né? E que a sociologia, então, ela é limitada, ela compreende até aqui, vamos dizer assim, até aqui. Agora, alcançar, vamos dizer, essa verdade, com V maiúsculo, vamos dizer, que é o que te queimou por dentro, que te gerou esse entusiasmo, vamos dizer. Alguns chamam de verdade absoluta, eu tenho outros nomes, né, que a gente pode buscar aí, entendeu? O autorreconhecimento dessa verdade que somos de fato, né? E quando você experimentou isso que queimou, esse entusiasmo que gerou dentro de você, eu quero encontrar a verdade, eu quero buscar a verdade. Isso é algo que continuou. E quando você experienciou isso, como é que isso acontece? Como é que se deu para você isso? Uhum. Eu acho que, assim, tiveram vários momentos, vamos dizer assim, de clareza. Depois que essa busca começou de forma muito consciente, eu fui inteiro, assim, né? De cara, assim, eu sinto que isso se tornou uma prioridade número um na minha vida, né? Então, de alguma forma, eu mergulhei nos estudos, nos ensinamentos. Eu vou morar num ashram de yoga. E aí lá eu tive contato com sabedoria não dual, que a gente chama, né, sabedoria não dual, ou um apontamento mais direto para aquilo que somos, né, para essa verdade, para essa essência que somos, né. E foi neste estudo e nesta transmissão que eu recebi, que eu acredito que é um presente da vida, né, porque realmente Uhum. assim sinto que não é pelo merecimento, mas foi uma graça que me presenteou com essa clareza de que eu não sou a minha narrativa, eu não sou esse senso de eu como uma personagem, como uma autoimagem que eu mesmo crio com minha própria mente, né, de forma automática, e que todos nós fazemos isso até certo momento. Então, assim, foi se dando essa clareza de que eu sou algo além, né? E com o tempo e com escutar os professores e praticar a autoinvestigação, eu fui entendendo de que sim, eu sou a consciência que está consciente de todas as narrativas, mas não é as narrativas, E você né? chamou isso, essa experiência, você chamou inclusive essa clareza, você chamou de graça, certo? Foi Que essa assim. graça que propiciou que o Mirro, consciência, que estou ouvindo essas palavras agora, começou a ver que tinha um monte de narrativa, inclusive sobre o personagem Mirro, que tinha uma historinha de passado e de futuro, mas enfim, começou a observar essa e todas as outras. Então, eu posso continuar com essa graça, quer dizer, e essa graça, então, ela é permanente, porque as pessoas ficam em busca da graça, mas a graça, na hora que você está nessa percepção e nesse auto-reconhecimento de consciência, é a graça. Sim. De alguma forma, eu vejo que né, assim, a vida está repleta de graça. Só que a gente precisa de ter uma atitude tal ou uma abertura tal para reconhecer isso, né? Perfeito, E para perfeito. receber essa graça de forma consciente. Porque, assim, até podemos dizer que o sofrimento, as situações que a gente não quer na vida, são manifestação da graça também. Todas as frustrações que a gente passa, né? Que eu passei também, inclusive, é, quando eu vejo em retrospectiva, eu vejo como uma manifestação da graça, porque eles me tiraram da zona de conforto, eles me tiraram e me colocaram para questionar, e me colocaram para buscar algo mais, porque eu sofri lá, eu me frustrei, né? Eu me senti insatisfação, e aí Colocaram foi esse quem? movimento. Colocaram quem? Quem foi colocado? Exatamente, essa autoimagem, né? Esse ego que a gente chama de eu,
Então, essa ideia foi, de alguma forma, sendo desconstruída, né? Então, graça faz esse como se fosse o solvente do Sim, ego, né? mas o ego também é uma construção, né? É uma, como você chamou, narrativa, é uma ideia cheia de conceitos, de crenças e tal. Então, na virada, a gente vai soltando, né? Isso vai se dissolvendo. Você usou a palavra, a graça vai dissolvendo, diluente, né? E aí, Exatamente. e aí vem, através, como você citou um mestre, citou Osho, para mim, eu posso citar o Nisargadatta Maharaj, como tem vários que vão ajudando a dissolver essa quantidade de crenças e conceitos que a gente acha que é, e a gente não é nada disso, na verdade. Exatamente. Eu sou profundamente agradecido pelos todos os mestres e professores que são canal desse apontamento e dessa graça, né? E às vezes a gente pode achar, hoje em dia, né, tem essa questão de eu não preciso de mestre, eu sou o meu próprio mestre, mas isso é problemático, às vezes, esse tipo de Concordo, afirmação, concordo. se a gente não entender qual que é o lugar verdadeiro de um mestre autêntico, né? Eu não estou dizendo não estou falando de mestre que é fora da integridade ou que engana as pessoas. Eu estou falando dos professores reais que caminharam um caminho, que despertaram e que podem ajudar as pessoas que ainda estão no processo da confusão e né, buscando essa clareza também. Na tradição hindu, independente se é Tantra, Vedanta, enfim, qual seja, tem um termo que eles utilizam para isso, que é o Karana Guru. O guru é o mestre, aquele que partilha, vamos dizer, a sabedoria que ele é. Porque Uhum, ele realizou isso e ele vê isso em você, certo? Ele é o guru. Agora, o Karana Guru é aquele que vai te levar a isto também, que propicia que você também realize isto, certo? Então, uhum. isso é só uma terminologia, enfim, mas como, Interessante. É. como, como você mesmo apontou, porque você apontou e você falou, não é mestre no sentido desse que tem essa sabedoria que pode partilhar e te ajudar e contribuir. Porque Uhum. senão tem os sufis que dizem quando você acha que você é o seu mestre, quem é o seu mestre? Isso é na tradição sufi, que está ligado ao Islã, que tem semita, é religião monoteísta, enfim, só estou dando um contexto. Ele diz, não, o teu mestre é o diabo. E você sabe o que quer dizer o diabo? Diabolo, em latim? É incrível isso. Quer dizer errar o alvo. Uhum. Quando você está errando, quando você acha que você está e você não está, você está se iludindo, entendeu? Agora, Exatamente. mas também mas tem alguém que acha alguma coisa? Inclusive, esse Mirro que se entusiasmou, que foi atrás da verdade, busca a verdade e realizou e despertou e clarificou, o que é que experimenta essa graça? Como esse Então, Mirro vive essa graça no cotidiano? ótimo. Não, então, eu acho que esse é um ótimo ponto para a gente, né, falar sobre, porque o que acontece? Quando a gente começa uma jornada de busca espiritual pelo despertar, inclusive eu me encontrei nesse lugar de me identificar como buscador. Eu estou buscando a verdade, né? No início é assim, mas hoje eu percebo que assim não é nada disso. Esse impulso de buscar, esse impulso, ele vem da própria essência, como se fosse ela própria manifestando esse impulso de ir além, né? De se encontrar ela mesma. E nesse processo de encontro da clareza de quem eu sou, para além do ego, o ego vai se desfazendo e vai ficando para trás. A importância dele e junto com essa autoimagem, junto vai também a imagem do buscador, vai se dissolvendo, né? Então, quando o buscador se dissolve, o que fica mais evidente é aquilo que nunca precisava ser buscado e nunca foi embora, nunca foi em algum lugar nenhum, né? Sempre está aqui. E então, assim, essa essência, essa consciência que somos, fica mais evidente. Antes era obscurecida pelas ideias da mente, então parecia uma jornada aparente, uma busca aparente e alguém buscando a verdade, o despertar, mas isso tudo acontece
dentro do nosso mundo conceitual, né? Até que chega uma hora que isso vai se desfazendo e se dissolvendo, e o que fica claro, assim, que isso aqui que a gente está buscando sempre está presente, né? Essa é a grande libertação, por isso que, assim, tem essa visão e os mestres falam que quando você descobre, né, quando você recebe essa clareza, às vezes dá uma grande risada, porque não tem, sabe, não tem algo que precisa ser alcançado, que está lá no futuro, você não atinge algo que você não tinha no primeiro lugar. Você sempre era isso. O buscador é o buscado. E isso é um grande alívio, porque aí todo esforço, tudo que você colocou, talvez era necessário de alguma forma, mas não é mais. No momento que a clareza se dá, não precisa de esforço nenhum para ser quem você é, né? Isso, eu Então, acho isso então maravilhoso. você dá uma passagem, entre aspas, do esforço para o não esforço, podemos dizer isso, certo? Aham, Esse não esforço é o que vai propiciar, vamos dizer, essa consciência que somos se estabelecer na consciência que ela é, uhum, ou na abertura que ela é, e começar a acolher tudo como que é, como a vida fluindo, certo? Que é a graça permanente, e a gente passa a ser consciente que essa graça está o tempo todo acontecendo, né? Tá disponível, né? Vamos dizer, é uma questão de você também estar disponível. Mas esse você não é o Aloysio, não é o Miro, né? Não é, enfim, a Cláudia que está assistindo, a Carmélia, enfim, é a consciência ali manifesta, entendeu? Ela se coloca disponível, porque ela está experimentando também, certo? Agora, exatamente. essa estabilização, vou usar essa palavra, podemos usar qualquer outro conceito, mas esse é o que me vem agora. Quando a gente começa a estabilizar nessa graça, nessa consciência que somos, como as relações com a vida, com as pessoas, com o trabalho, com atividades, como é que isso vai se dar? Como é que se dá isso para você? Como é que isso acontece? Ótimo, acho também um ponto muito importante, né? Que às vezes a gente acha que o despertar é o ponto final, né? da jornada. Mas eu me lembro de uma frase do Adyashanti, que é um dos meus professores também principais nessa jornada, é que ele fala que o despertar espiritual é o fim, marca o fim da busca, né? Uhum. Mas marca também o início de ser quem você é e integrar isso em todos os aspectos da sua vida. Então, eu tive essa clareza quando assim eu vi que sim, eu tenho clareza de que não existe um eu separado, né? E ao mesmo tempo, os movimentos do ego, assim, não sumiram completamente. Quando eu tive essa clareza, sem nenhuma dúvida, a identificação com o ego ainda foi voltando às vezes, sabe? E o sofrimento vindo junto. E a reatividade vindo junto nas relações, especialmente nas relações íntimas, né? Então, assim, eu vi que o trabalho não finalizou e, de alguma forma, existe um processo de maturação, de aprofundamento naquilo que foi realizado em algum momento. E de que isso precisa ser integrado, né? Assim, ou você deixa que isso permeia mais e mais a vida mental, a vida emocional e as relações, todas as relações, né? Com as pessoas, com o trabalho, com o corpo, com tudo que é, com a natureza. Então, esse reconhecimento de que não tem eu separado do mundo, não existe essa dualidade, essa contração, vai se manifestando de várias formas. Então, assim, acontece é que eu vejo que essa graça vai permeando a minha vida e eu me conectando mais com esse senso de amorosidade, de aceitação, de confiança, de paz. Essas qualidades vão vindo cada vez mais fortes, né? Eu poderia dizer, então, que quando a gente tem essa clareza, vamos usar esse termo que você tem usado, que a graça se manifesta e está presente, e essa consciência da consciência que somos fica mais
vamos dizer, aí, palpável, a gente começa a saboreá-la, né, cotidianamente, como fala o Abhinavagupta, né, você conhece um pouco o Abhinavagupta, Uhum. a gente começa a saborear isso a cada instante. Claro que as relações, e as relações íntimas é onde que a gente realiza a verdadeira yoga, né, vamos dizer assim, ainda propiciam que em determinado momento o personagem entre em cena ainda de novo, né? Mas, isso na minha experiência, eu acho que eu posso, não sei se você concorda comigo, cada vez esse personagem vai entrar menos em cena e ele vai reagir menos às situações. Então, as características do que, de fato, do que somos, as qualidades, as virtudes, a beleza do ser, vai estar presente acontecendo. A luz, a autoluminosidade dele vai estar acontecendo, entendeu? Porque, inclusive, eu me lembro, né, na minha experiência, que às vezes tinha, logo que, enfim, às vezes tinha os conflitos íntimos, vamos dizer, afetivos na vida de um casamento, do casamento. E às vezes acontecia um atrito, e esse atrito durava aquilo lá com pensamentos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Para mim, agora, eventualmente acontece, mas ele pode durar 5, 10, 20 minutos, 1 hora e depois acabou. Dissolveu, não tem mais. E às vezes não acontece, é como se a gente ficasse transparente, o corpo ficasse transparente. Então eu gostaria de saber de você como é que o corpo, né, esse corpo energético físico nosso, ele experimenta e vivencia isso para você. Então, o que eu percebo é que o corpo energético, que eu chamo né, é uma outra forma da gente chamar da mente, que inclui as emoções, os pensamentos. O corpo energético, ele é, assim, o fortalecimento dele, através do despertar, ele nos possibilita para digerir as experiências da vida de forma mais eficiente. Então, você deu um exemplo muito belo e claro que às vezes a gente entra, né, ainda nos conflitos da mente, nos dramas, nas reatividades, né? Mas quando tem esse corpo energético mais forte por causa do despertar e por causa dessa não identificação com o ego, as experiências vêm e vão muito mais rápido, as emoções vêm e vão. Então, isso não significa que depois de despertar, você não vai sentir mais raiva, você não vai mais sentir frustração ou medo, nada disso. Todas as emoções são totalmente disponíveis, né? Uhum. Eu sinto tudo isso, mas eles não têm um tempo de duração, um tempo de vida muito longa, né? Porque eles não têm onde se agarrar. O que acontece é quando a gente sente raiva, ou quando as pessoas sentem medo, o modo automático condicionado é de se agarrar nas narrativas, de Sim. dizer assim, não, eu estou sentindo raiva porque ele fez isso, isso não Isso, deveria acontecer. e daí vai, viram Exatamente, aí você entra numa narrativa e o que pode durar dias, e anos. você não sai dessa. Até que você decide, não vou falar com essa pessoa nunca mais. E esse tipo de decisão pode acontecer só se você está persistindo na narrativa e nos julgamentos que a mente traz. Então, o que acontece com despertar é que essas narrativas vão se soltando, eles vão ficando mais leves, e você não vai dar tanta importância para isso, né? O que acontece é que tudo é mais solto, tudo é mais transitório. Sim, raiva vem, mas ele já vai, né? E a energia da raiva tem um aspecto saudável e criativo. Ele pode te ajudar a movimentar a energia, a movimentar as coisas da sua vida, né? Se fosse expressa de forma consciente, saudável, né? Moderada, sem machucar ninguém. Então, eu sinto que todas as emoções são muito bem-vindas se você tem essa consciência de quem você é. E aí você se torna canal da emoção, que é uma manifestação da energia sagrada, da nossa divindade também. Então, nesse sentido, não tem emoções negativas, emoções positivas, tem só energia em movimento. É emoção, é energia em movimento. E a gente Perfeito. precisa simplesmente lidar com isso, com esse movimento, estar presente para esse movimento. E sabe que no taoísmo, né, na tradição taoísta, existe a prática que eles chamam de alquimia interior. E tem um Uhum. nome técnico que é Neidan. E uma das práticas é chamada de fusão. Fusão dos 5 elementos, porque eles trabalham com os 5 elementos dos 5 movimentos que são
a terra, a água, o ar, o fogo, o metal, enfim, isso pensando na medicina chinesa, as pessoas conhecem um pouco, mas estão ligadas aos órgãos, que estão ligadas às emoções, às cores dos planetas e tudo mais. Então, citando um exemplo que você falou, por exemplo, a energia que, entre aspas, tomou a forma de raiva, né? Ela é uma energia que está ligada à madeira, está ligada ao fígado, certo? E que é uma energia que você pode transformá-la energeticamente. Existem práticas para você transformar isso em energia, no caso, compaixão, bondade, vamos dizer. Não é que é o contraponto, mas é que é uma energia que você propicia que você gere aquele outro tipo de equilíbrio, vamos dizer assim, nos elementos. Citei esse exemplo no sentido de que a gente pode vivenciar todas elas. Elas estão presentes, como você falou. A gente pode estar disponível a que isso se manifeste. Mas é interessante a gente observar como isso nasce. E aí, vamos dizer, é um tantric trick. É um truque, vamos dizer, é do Vijnana Bhairava Tantra, que você deve conhecer, alguns amigos devem conhecer, que você, por exemplo, um medo, observe no seu corpo aonde nasce o medo. Porque é uma energia física antes de mais nada, corporal, energética. Não é algo que a mente fala, estou com medo. Depois ela vai rotular, estou com medo, estou com medo. Mas se você começar a observar quando surgiu o tal do medo, aonde ele nasceu no seu corpo, onde começou, qual foi a sensação, muito mais rapidamente ele vai se dissolver. Na verdade, esse é um truque para a gente trabalhar com isso mais rapidamente, né? Ou seja, a tristeza, onde ela acontece? Por exemplo, ela acontece geralmente, tristeza, é nessa área do pulmão. E se você observa como, por exemplo, às vezes você está só com um resfriadinho, porque você tomou friagem, agora estamos chegando no outono, e aquilo aqui começa a te incomodar e você acha que você está triste. Você não está triste, é o teu pulmão que está aí tentando trabalhar, esquentar, então é melhor você esquentar o pé, acender o fogo, tomar um chá quente que vai resolver. E aquilo que você, entre aspas, ia rotular de tristeza se dissolve. Eu estou lembrando desses truques, entendeu? Porque é ótimo. Tudo passa pelo corpo, né? O corpo é o porto e a porta. A gente é esse corpo, né? Também. Não é só o corpo acontece na consciência que somos, certo? A gente é a consciência, mas mas a gente, vamos dizer, é o manager, a gente é o administrador desse corpo. E eu me lembro que você mandou o seu texto lá que a gente fez o convite, você falava cuidar do corpo. Como é que você cuida desse corpo? Você deve dar algumas dicas, mas segue em frente, por favor. Então, essa forma de lidar com as emoções é totalmente a minha prática também, né? Isso é uma das formas de cuidar do corpo, porque muitas das nossas doenças vêm através de emoções não digeridas, ou reprimidas, ou a gente explode e não sabe lidar, né? E reprime, explode e acaba violentando o nosso corpo e as pessoas ao redor de alguma forma, né? Então, assim, a maturidade emocional, para mim, faz uma grande parte desse cuidado, né, da nossa saúde. Mas eu percebi que no meu processo, no início da minha jornada, teve um senso de negação do corpo, né? Neti. Eu peguei os ensinamentos e eu falei, não, eu não sou esse corpo, eu não sou essa personagem, eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas emoções, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso dessa matéria aqui, isso é secundário. Eu peguei os ensinamentos e eu não entendi direto, assim, o que é, né, o que quer dizer isso, eu não sou o meu corpo. Eu fiz esse movimento de negar. E com o tempo eu fui, né, entrando em contato com os ensinamentos tântricos, que tem um aspecto mais inclusivo, mais claramente, assim, falam que não, o corpo não é que você não é o corpo também é manifestação da consciência, como você falou, né? Ele é o seu porto, o seu templo. Então, assim, demorei um tempo, porque eu vi que eu descuidava, eu coloquei para trás, tipo, isso não é importante, não vou cuidar do corpo, eu vou só focar no despertar da consciência, como se fosse algo separado do corpo, sabe? Sim. Mas aí eu entendi que não, na verdade, eu não entendi direto esses ensinamentos. Não é que eu não sou o corpo, eu não sou a minha ideia do que o corpo é, né? Porque o corpo,
que as pessoas acham que são é uma ideia, é uma imagem. Exatamente. Se a gente fechar os olhos agora e tentar perceber o nosso corpo, a gente vai perceber que a gente é muito mais essa sala, esse espaço, essa cidade, do que a imagem que eu tenho do meu corpo, certo? Imagina só um pensamento, é igual você acreditar que a foto que você está vendo no seu celular é o seu corpo, ou a Exatamente. imagem que você está vendo no seu espelho é o seu corpo. Da mesma forma, se você pensar sobre o seu corpo, você imagina ou o que você vê no espelho, ou o que você vê na imagem, mas isso é só um pensamento, né? Então, você não é esse pensamento, sim. Mas o corpo está incluso no pacote, vamos dizer Sim, assim. sim, com Né? O certeza. corpo vivo. E você é também isso. Então, assim, cuidar disso é uma manifestação do amor, né? Uma manifestação do reconhecimento que isso é sagrado, isso é divino, que você ama, você agradece a existência desse corpo que possibilita essa experiência aqui. Então, a experiência humana é possível através do corpo humano, né? Que é um Sim, presente da natureza, que é totalmente conectada com tudo e todos, né? O sim, corpo é totalmente conectado com todo ambiente, com toda a ecologia, com todo o planeta. Então, a gente não pode separar o corpo do ambiente. Ele só existe por causa do ambiente, né? E ele forma e cria ambiente. Então, eu acho que essa consciência ecológica de que tudo é conectado e que o que eu como me afeta no nível, no todos os níveis, emocional, mental, energético, mas também não só o que eu como, mas o que eu percebo, como que, onde eu coloco a minha atenção, qual tipo de informação eu consumo, ou onde eu coloco a minha atenção, vamos dizer assim. E a gente usa uma linguagem dual, porque quando eu falo, quando eu uso a minha atenção, não que tem a minha atenção, tem a consciência tendo uma experiência, né? Tendo experiência. A consciência sendo a experiência, como ser humano, como corpo, né? Como mirro. Mas essa mesma consciência tem essa consciência no outro corpo também, que é o seu corpo, que é o nosso corpo. pois Então, é, assim, é uma manifestação, é uma consciência que, vamos dizer assim, tem vários corpos. E ela eu, cuida em cada corpo. não, talvez a gente podia, usando essa abstração, aquele exercício que eu fiz, que é um truque tântrico, né? Vamos dizer assim, que está no Vijnana Bhairava Tantra, que é um texto de propiciar a gente experimentar coisas fantásticas do despertar, né? Do que somos. É, a gente pode perceber que o universo é o nosso corpo. Quanto mais a gente vai observando e praticando isso, quanto mais a gente vai permitindo que essa graça seja percebida, constatada, experienciada, saboreada cotidianamente, vamos dizer assim, nesse clarão luminoso, vamos dizer, nesse esplendor luminoso que é o ser, a gente vai vendo que o outro que está aí, sou eu também. Não tem mais separação, vamos dizer assim. Claro que Exatamente. pode até existir uma separação física. E voltando para aquelas. Por digerir as experiências psíquicas e emocionais que a gente falava em determinado momento, a gente começa a dissolver porque o outro que ficou bravo comigo também sou eu que fiquei bravo comigo. Então, isso começa a se dissolver e energeticamente a gente começa a ficar mais equilibrado, mais solto, vamos dizer assim, no certo sentido. A vida É, fica mais fácil, a gente começa a fluir com a vida, não é verdade? exatamente. Você não briga tanto com a experiência, com o que acontece. Porque existe um reconhecimento que, como você falou, né? O outro também é a mesma consciência que eu sou. Então, é uma manifestação da consciência em outro corpo, em outros pontos de vista. Mas tudo é uma dança cósmica, né? De multiplicidade aparente, mas por trás dessa multiplicidade é a única consciência que existe. O corpo dela é o universo. Isso é Sim, uma visão muito assim universal, né? O corpo de Deus, que é um outro uhum, nome de consciência, é o universo, sim, né? E o universo se faz aparentemente diverso para experienciar a si mesmo. Porque se existe só uma coisa, vamos dizer assim, nem coisa, mas se existe só uma consciência, mas ela não se multiplicar e diversificar, aparentemente,
qual tipo de experiência que vai ter, né? Então, por isso que tem nas visões védicas e tântricas, tem a ideia do lila, né? Sim. Do jogo divino, da diversão divina, de experienciar a si mesma, e não com um propósito tal, mas simplesmente pela alegria e amor de se experienciar, né? Então, eu E eu diria... gosto disso, que não tem um Então, propósito, porque muitas pessoas pensam em a gente está indo para uma evolução e a gente vai chegar em algum lugar de unidade, mas essa unidade já é. Aqui agora já existe essa unidade, não estamos indo para uma unidade, e ela está se revelando em cada momento da forma que é, perfeitamente. perfeito, porque isso propicia a gente viver a vida a cada instante, né? Estar presente, né? Vivendo essa graça permanente, e aí vamos dizer, celebrando a vida, porque a vida é. Você fala, qual é o objetivo da vida? É a vida, é celebrar a vida, é essa graça, é esse jogo, a Mahalila, o grande jogo cósmico, vamos dizer, da consciência, do divino se experimentando ele mesmo, entendeu? A cada instante. Existe uma máxima que os sufis usavam, que eles usavam e usam, que eles diziam assim, que Deus falou, né, que ele era um tesouro escondido e ele criou o ser humano para conhecer a si mesmo. Conforme o ser humano se conhece, Deus se conhece a si mesmo. Quer dizer, essa é uma imagem, né, vamos dizer assim. Uhum. Que é a mesma coisa do que nós estamos falando aqui. Quer dizer, a gente vai experimentando, conhecendo, e essa graça é amor. A gente é amor por natureza, vamos dizer. A nossa natureza é amor, é felicidade, né? Pura felicidade. Né? Porque, inclusive, é uma coisa que eu gosto, às vezes, de conversar com as pessoas. Você olha uma criança de 3 anos de idade, ela é pura alegria, ela é pura felicidade. Ela só Uhum. se incomoda, ela só sofre quando ela tem dor de barriga, está com fome, entendeu? E mais nada. O resto está tudo bem, ela está plena com o universo, com tudo. Essa é a nossa natureza. Tanto que tem até o dito que Jesus falou que temos que ser ingênuos e puros como as crianças. Não é igual. Então existe um como, existe Uhum. um caminho para chegar no como, né? Não é igual, certo? Mas nós temos que resgatar. Aí fala, não, aquela criança interior, tal. Eu acho que isso aí já é uma banalização, mas é o que eu estou querendo dizer no sentido maior, como você falou, espiritual, do divino se manifestando. E o divino se manifestou, e a consciência se manifestou em diferentes tradições espirituais. Eu sei que você tem afinidades com algumas tradições mais específicas que você estudou e teve com sábios e mestres, né? Você queria compartilhar alguma coisa nesse sentido com a gente? Porque na verdade é uma coisa só, mas a gente às vezes traz aspectos Sim. que enriquecem o todo, né? Vamos dizer assim. Eu acho que assim, hoje em dia eu entendo que muitos dos professores que eu considero despertos, eles têm essa mesma realização, só que a linguagem, o apontamento e as práticas que eles trazem é única para cada um, né? O sabor de cada professor e cada ensinamento é diferente, e também de cada tradição. E dentro das tradições, você tem vertentes, e cada vertente também vai ter um sabor. Então, assim, isso a gente hoje em dia tem muito acesso, graças à internet, de conhecimentos que eram acessíveis só para iniciantes da tradição. Se você ir atrás, e se você passa por anos e anos de estudo e prática, aí vai ter acesso a certos ensinamentos. Hoje em dia, o ensinamento para a gente ter essa clareza e despertar, claro, estão muito mais acessíveis. E eu sou profundamente grato por isso, que ter, né, esse acesso, eu sinto que, de alguma forma, catalisou o despertar, né? Fez esse despertar mais rápido, mais direto. Evitei vários erros, porque eu teve acesso de vários pontos de vista, né? E alguns dos meus professores favoritos e assim são os ensinamentos diretos, né? Caminho direto, não dual. Alguns deles são Moody, Adyashanti, Rupert Spira. São os professores mais modernos que têm essa linguagem, essa tradução das tradições clássicas de forma muito acessível, muito, né? Muito fácil de compreender, digerir essa sabedoria. Porque às vezes se você pegar uma escritura de 1 século atrás ou 5 séculos atrás, você vai ter que passar por um processo de decodificação,
que Perfeito. muitas pessoas sozinhos eles não conseguem decodificar, porque são o uso de palavras e conceitos que faziam sentido na época, no contexto onde eles estavam escritos, e não hoje para a gente, nossa cultura. Então, esse trazer metáforas, conceitos, comparações, explicações que fazem parte da nossa linguagem, da nossa cultura, eu acho essencial. Então, assim, teve acesso, vamos dizer, hoje em dia eu bebo do budismo, né? Que dentro do budismo é Dzogchen, o Zen, budismo tibetano, né? Todas as vertentes do budismo eu encontro pérolas de sabedoria. Advaita Vedanta, que também é uma tradição não dual, muito direta, muito profunda, né? Com vários entendimentos intelectuais também muito importantes. E o Tantra também, o caminho do Tantra clássico não dual. E é importante dizer aqui que quando a gente escuta Tantra, a primeira coisa às vezes que vem é um casal fazendo sexualidade sagrada, fazendo olhando um na frente dos olhos do outro, respirando junto. Isso é uma visão moderna, pós-moderna, que do Neo-Tantra, que a gente chama de Neo-Tantra, que tem muito pouco a ver com a tradição tântrica não dual, da tradição clássica da Índia, que vem desde o século V, VI. E aí, essa tradição, o propósito dela é o despertar, para essa realização de que tudo é manifestação da deusa, ou do sagrado, do divino, né? E o Tantra me trouxe muito, assim, cada vertente, cada professor, vamos dizer assim, eu recebi presentes deles. E você também, como você gosta, eu sei que você gosta de beber de várias fontes e vários professores, talvez você reconheça que cada professor traz algumas perspectivas, alguns insights singulares, únicos, né? Eu sinto Perfeitíssimo. que a minha busca, a minha confiança na minha intuição, que com o tempo foi se afinando cada vez mais, me ajudou a buscar os professores e os ensinamentos que eu precisava no momento, né? É, Igual falando. e de fato, porque como a gente não decide nada, como a gente não escolhe nada, a gente começa a grande liberdade que nós temos, eu diria, ou melhor dizendo, a única liberdade, isso está no Xing também, é a gente decidir, ou eu sou esse serzinho separado, esse ceguinho separado, ou eu sou essa consciência universal, esse divino. Quer dizer, essa é a única liberdade que nós temos. Ou eu opto por um lado ou por outro, porque o resto a gente não decide nada. Certo? A gente não escolhe pensamento, não escolhe sensação corporal, a gente não escolhe a hora que vai nascer, não escolhe a hora que vai morrer, assim por diante. Da mesma forma, né, como você está falando, a gente pode beber, a gente bebe em diferentes mestres, sábios e tradições espirituais. Mas, vamos dizer assim, é um processo, eu vou chamar de processo, mas é limitado a palavra, né? As palavras elas apontam, vamos entender sempre isso. É um processo de maturação onde a gente consegue beber essas pérolas de sabedoria, vamos dizer, de sábios de diferentes tradições, porque houve uma maturação, houve uma abertura, uma disponibilidade da consciência do ser experienciar ali no Aloysio ou no Mirro, entendeu? Então ele está disponível, então chega para a gente, né? De certa forma, chega para vocês. Puxa, se disponibilizou agora isso daqui para mim. Olha aqui. Então, alguma coisa tem para alimentar, vamos dizer assim, essa estabilização do ser, essa presença que somos. Né? Uhum, exatamente. Então, E existe uma maturação, vamos dizer. Então, existe uma maturação, certo? existe essa maturação, existe essas. Eu foi Almas, né, um professor também que fala das multifacetas do despertar, Sim. porque como um diamante, né, você é o mesmo diamante da realidade, vamos dizer assim, mas você pode ter várias facetas do mesmo diamante. Uma faceta é o amor incondicional, outra é a paz, outra é a aceitação profunda, outra é essa sabedoria de que não sou ninguém, outra é de não dualidade, outra é de totalidade do ser absoluto. Então você vai pegando essa faceta e você vai ter esse acesso a essa realização de várias formas, com várias nuances e vários insights. E não é para a gente ficar viciado em insights ou ir atrás de, nossa, eu preciso então. Mas isso acontece naturalmente, porque
a consciência é uma, a essência é uma, mas o reconhecimento dela sempre tem que estar vivo, né? Não podemos ficar numa memória, um dia eu realizei que eu sou amor, eu fico com essa ideia, eu sou amor, eu sou amor. Mas como que está a sua vivência agora? Se você puder colocar em palavras, vai ser eu sou amor sempre? Às vezes eu estou com vontade de falar eu sou amor, às vezes eu estou com vontade de falar eu sou ninguém, às vezes eu estou com vontade de falar eu sou tudo, às vezes eu não tenho vontade de falar nada, às vezes parece que esqueci de tudo e não sei de nada. Então, assim, por que que tem que se agarrar em uma ideia e falar é isso aqui, né? Por isso que a gente fala de que tem a linguagem, o ensinamento tem que ficar vivo, né? Eu poderia dizer que esse ensinamento vivo é a disponibilidade no não saber, né? A gente está disponível no não saber, a acolher tudo, porque esse silêncio, né, vamos falar assim, de onde brota toda essa sabedoria, onde brotou todas essas pérolas de sabedoria, essa autoluminosidade de esplendor que ilumina os seres em todos os instantes, vamos dizer assim, ela está aí presente, vibrando em nós somos isso. Certo? E se você está disponível, entendeu? Pode ser que em determinado momento surja uma pérola com a característica mais azul, mais púrpura, e em determinado momento mais amarelo e mais laranja, só usando uma metáfora de cores, entendeu? Agora, você tem que estar disponível, tem que reconhecer e tem que estar, vamos dizer, bebendo nisso, né? Se alimentando, como você falou. Quando você descobriu, quando você teve a clareza lá, ou aqui, porque esse lá e aqui não tem diferença, né? Quando você Sim. percebeu a clareza, você passou a querer, teve entusiasmo por buscar essa verdade. E essa verdade vai sendo, se manifestando a todo instante. Existe essa verdade. E ela tem essas diferentes facetas, mas existe essa verdade. Porque, Sim. porque senão a gente acaba dizendo, não, que tudo é relativo. Não, não, não. Existe a verdade, existe as coisas. E essa possibilidade desse não saber, talvez um dos aspectos dele, para minha experiência, é a impessoalidade. Ou seja, a gente buscar as nossas relações cotidianas de uma forma impessoal, o mais impessoal possível. Como dizia uma amiga minha, uma grande amiga, que já não está mais nesse mundo aqui, que ela dizia assim: vamos olhar o panorama de cima da ponte. Então lá tem o Aloísio, ali tem o Mirro, ali tem fulano, tem Beltrano, tem o carro, tem a estrada. Quer dizer, você vai ver tudo ali e vai agir de uma forma impessoal, inclusive considerando o Aloísio, para o bem do conjunto, para o que tiver que ser, não é verdade? Essa coisa da impessoalidade, porque aí traz uma questão que você colocou, nossa conversa lá atrás, que era o tema do social, né? Que hoje existe uma certa, eu diria, angústia das pessoas pelo social. Precisa resolver o social, mas querem resolver o social e não resolveram o impessoal que somos. Como é que você vê isso? Entendeu? Quando você fala de pessoal, é essa questão coletiva, né? Dos problemas coletivos que a gente vive, né? Exato, exato. Que é vamos dizer assim, é uma preocupação válida, né? Não quero também negar e falar, não preocupa com o coletivo, não é uma questão disso, mas a partir de qual lugar que a gente olha para os problemas do coletivo? Como que a gente entende esses problemas, né? E você está dizendo essa questão do pessoal, o que eu diria também é uma questão que quando a gente olha para os problemas no ponto de vista do ego, o ego sempre está pensando de forma baseada no escassez. Algo que está faltando, algo que tem que ser corrigido. Tem um problema e eu vou ter que consertar e algo não está certo ali, lá fora. E o ego também vê de forma assim, no ponto de vista de separação. Eu e você. Ele olha para as diferenças, ele se compara, ele tem uma tendência de se identificar com um certo grupo de pessoas e olhar para o outro grupo como inimigo, ou como diferente, ou julgar. E esse tipo de ponto de vista, que se você pegar qualquer problema, problemas socioambientais, problemas de racismo, problemas de patriarcado que vem com toda a carga de destruição e violência que a gente não nega que é real, né? A gente vê isso acontecendo. Por quê?
porque justamente tem uma grande e forte identificação com esse eu separado. E esse eu separado pode se identificar como homem, como mulher, como preto, como branco, como Humano, brasileiro, como como búlgaro, humano, como humano. como Humano. humano e não animal. Todas essas identificações, e aí a gente vai desdobrando da esquerda da direita, né, no espectro político, você vai se identificando com essas ideias, automaticamente você vai criando uma certa nível de conflito ou guerra contra o outro campo. Isso é Exato. nem porque você quer, mas porque é na natureza do ego de fazer isso, né? Então, assim, para mim, a gente não precisa negar nenhum dos aspectos da violência e da injustiça que acontece na sociedade, da destruição do nosso planeta, da nossa maravilhosa natureza. Isso tudo acontece, mas a gente tem que entender do porquê que acontece e onde buscar a solução. Se a gente entender que, no fundo, na raiz da questão humana e da crise coletiva, está essa identificação com o ego e essa ignorância de que nós não somos, né, não sabemos que somos conectados um com o outro, que somos uma consciência só. Então, essa ignorância que gera todo o sofrimento e toda a violência que a gente vê. E a gente tentando resolver essas questões só no nível superficial, né, não vamos conseguir, porque a raiz está podre. E E aí a aí, gente precisa tratar a raiz, que é a é, raiz espiritual. No fundo, essa é a minha visão. Pode ser que não todo mundo concorda, mas eu vejo dessa forma. eu concordo plenamente que eu acho que essa crise é uma crise espiritual, né? Vamos dizer assim, essa crise de identificação com o ego separado, então se separa do todo, e nós somos o todo, entendeu? Então, se você só se resolve na hora que você experienciar que você é esse todo, e é o que nós estamos conversando aqui, 1 hora, basicamente, sobre isso da tua experiência, eu falei um pouco da minha e tal. Então, e isso é uma característica que a tradição hindu apresenta na sua escatologia como uma característica da Kali Yuga, da idade que a gente vive. A idade, quando é a idade das grandes idades cósmicas, a grande respiração, porque o universo respira, né? Brahma respira, e ele respira através de ciclos. Então, primeiro teve a idade do ouro, depois teve a idade de prata, depois teve a idade do bronze, e agora a gente vê a idade do ferro, a idade de Kali, a idade da sombra, da escuridão, da ignorância. 1 hora afastamento da origem, quer dizer, a sensação de separação total. É o tempo que a gente vive, mas aqui também tem a possibilidade de a gente retomar essa ideia do todo, certo? Não, como primeiro como ser coagulado, experimentando, auto-reconhecendo essa consciência luminosa que sou, que Miro é, que todos somos. Somos uma coisa. Nesse auto-reconhecimento vai se dissolver todos esses limites. Quanto isso vai demorar, quanto vai ser, não sei. Você também não sabe, ninguém sabe, mas enfim. Mas aponta para aí. Caso contrário, como você falou, você está querendo resolver, vamos dizer, por panos quentes nas situações e não resolve nada. E Exatamente. surge aí os salvadores de pátria, de mundo, da humanidade, e só vai gerar sofrimento, loucura, conflito, que é a característica do eu separado, certo? Exatamente. E eu me lembro o meu professor do Harish, do Tantra, ele fala assim que a ação mais benéfica que você pode oferecer para o mundo é despertar. E tudo o resto segue, né? Mas eu estou falando desse sentido de despertar integral, que é Sim. incorporificado, não um despertar mental. Eu sou tudo, pronto. Não, 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 É não. uma coisa vívida. Isso começou, aí começou o caminho, entendeu? Exatamente, é um sem fim. A capacidade da gente aprender a amar, sentir compaixão e agir de forma benéfica no mundo é só para aprofundar nisso, né? Não tem fim. Miro, a gente está meio que chegando no limite do nosso tempo aí. Queria agradecer essa conversa deliciosa, maravilhosa, essa celebração da vida. E deixo com você as palavras finais, entendeu? E em breve conversaremos de novo, já adiantando.
Eu quero te agradecer muito, Luizio. Foi um grande prazer trocar com você. E para aqueles que escutaram até agora, é porque sentem um chamado no coração para viver a partir dessa consciência de forma mais clara, de forma mais íntegra. Então, agradeço a escuta de vocês, o coração lindo de cada um, e seguimos, né? Eu sinto muito abençoado aqui para poder compartilhar isso e seguem a gente também para a gente aprofundando junto. E fico à disposição se alguém precisa de um apoio, ajuda. Sempre estou feliz de, né, ajudar e dar o meu melhor para o despertar dos outros. Dar uma consciência que somos. Obrigado, Mir. Obrigado. Gratidão.